Vamos a isso. Antes de mais nada, Alex, obrigado pelo desafio e boa noite a todos. Acho que a maioria daqui da audiência trabalha em criação ou comunicação. Portanto, o nosso desafio diário é sempre inventar o amanhã, né? Seja uma marca, uma campanha, um produto, uma embalagem, mas invariavelmente temos sempre uma perspectiva de futuro. E de uma hora para outra, nós todos deixamos de poder imaginar esse futuro como estávamos habituados, não é? Hoje em dia, quando desejamos um amanhã melhor, é mesmo amanhã, não é no sentido figurado, não é um amanhã, é o amanhã melhor. E daí o título dessa apresentação, que é Quem Partiu a Minha Bola de Cristal, ou antes, Quem Partiu a Nossa Bola de Cristal, não é, não é só minha. Portanto, espero que essa apresentação, de alguma forma, nos ajude a pensar o futuro de uma forma diferente. Para já, o nosso futuro está aqui nesses próximos 40 minutos. Vou falar um pouco sobre o meu passado, para quem não me conhece. Vou falar sobre o nosso futuro, moldar o futuro incerto e depois tentar concluir. Bom, o meu passado. Na comunicação que o Alex fez dessa sessão de Talking Heads, ele mencionava, entre outros adjetivos abonatórios, que eu trabalho em criatividade há mais de 30 anos. Na verdade, são 37. E assim, desvendo um pouco dessa minha idade dinossáurica, sem complexos. Acreditem. Eu nasci em São Paulo. Esse meu sotaque do Minho é mera casualidade. E formei-me lá em São Paulo em marketing e publicidade. Trabalhei em São Paulo um ano, numa agência. Mas depois o meu interesse pelo design levou-me a que eu saísse de lá e fui fazer design gráfico em São Francisco. Depois de lá, acabando o curso, vim para Portugal e estou aqui até hoje achando que foi uma escolha fantástica e nunca me arrependi. Aqui outro dinossauro. Bom, portanto, eu sou mesmo da época em que o Mac Classic estava longe de ser um clássico, não era um clássico, mas ele na altura era realmente um state of the art da tecnologia informática e foi um marco na história do design, no desenvolvimento da comunicação. O desktop publishing, como era conhecido na altura, foi um salto tecnológico tão grande como a invenção da prensa pelo Gutenberg. Vou falar disso mais tarde também. Porque alterou a nossa perspectiva de futuro. De um momento para outro, quer dizer, de um momento para outro relativamente, as tarefas que demoravam dias para ser realizadas, que envolviam várias pessoas dentro e fora da agência, não é? Fotocomposição, fotolitos e outras coisas, passaram a ser realizadas em horas. Portanto, como o André referiu no Talking Heads da semana passada, esse acesso a um mundo de novas potencialidades levou a um rejuvenescimento dos profissionais do mercado. E eu tive a sorte de fazer parte dessa primeira geração que passou do estirador para o rato. Eu vou falar aqui um pouco do nosso futuro, mas começando pelo passado. E vou aproveitar para relativizar um pouco esses meus meros 60 anos de idade e vou falar de um passado um pouco mais distante, que são uns 300 mil anos. Foi nessa altura que o nosso cérebro se desenvolveu, ganhou novas capacidades, incluindo aquela que nós chamamos de consciência. Eu não sou nenhum especialista na matéria, mas consta que quando inventamos o fogo, ou quando conseguimos dominar o fogo, passamos a processar os alimentos. E ao ingerir esses alimentos já processados, absorvemos mais nutrientes, o que nos capacitou a esse desenvolvimento cerebral e cultural. Então tínhamos mais tempo para fazer outras coisas que não fosse procurar comida e comer. Aqui mostra o Alex na figura, inventou o espeto quando os outros que ainda queimavam a mão para comer o seu naco de carne.
segundo o Gold, nós somos assim só um raminho nessa árvore da vida, não é? Mas um raminho que desenvolveu essa qualidade extraordinária que é a consciência. Nós não somos os únicos animais que têm consciência. Acho que os gorilas, os orangotangos e os chimpanzés também têm numa idade adulta, mas é pouca coisa. Mas essa consciência teve as suas consequências boas e más, não é? De Hamlet a Hiroshima, ou seja, da criação à destruição. O fato é que nós passamos a agir intencionalmente. Nós temos intenção naquilo que fazemos, que os animais não têm. E a arte é um reflexo disso. Esse crânio cravejado de diamantes do Damien Hirst, chamado For the Love of God, é uma alusão a Deus e à morte ao mesmo tempo. Não é? Nós somos os únicos animais que sabemos que vamos morrer. E daí essa vontade de aproveitar a vida e lutar por ela. Essa consciência tornou-nos capazes de raciocinar, de criar, de atribuir significados, de simular e de antecipar. Muito, muito, muito importante essa antecipação que nós fazemos, né? Essa previsão, imaginarmos o futuro. Nós nascemos muito frágeis, não temos pelos que nos protejam do frio, não temos caninos gigantes para matar presas, não temos penas para voar, mas fazemos muito essas coisas. E nós somos imaginativos, não é? E assim transmitimos o conhecimento, e essa transmissão de conhecimentos é que nos garante a sobrevivência. Não é? É antecipando, é imaginando o futuro e tentando moldar o mundo da nossa forma. Uma das nossas maiores aspirações é realmente essa, é dominar o mundo, ou seja, moldá-lo à nossa maneira. Há quem faça jardinagem, há quem faça marcas, e há quem leve isso às últimas consequências e queira literalmente mudar o mundo. As marcas têm esse poder, o poder de alterar a consciência que temos. Uma marca pode sugerir bem-estar, pode sugerir segurança, pode incentivar o exercício físico, beber mais água, beber mais leite. Pode muita coisa. Por exemplo, a marca IKEA não vende móveis, não é? Nem coisas para casa. Ela existe para criar um dia a dia melhor para muitas pessoas. A Gira não disponibiliza bicicletas. O que ela faz é transformar Lisboa numa cidade mais acessível, mais com menos ruído, menos poluída, com menos estresse. Portanto, as marcas que agem, quando agem de uma forma genuína, têm o poder de alterar a nossa percepção do mundo. Ou, no mínimo, têm essa intenção, né? E podem fazê-lo para o bem ou para o mal. E aqui o caso do mal. Né? O Hitler, no seu propósito de mudar o mundo, idealizando um futuro que felizmente não aconteceu, apesar de ter conseguido implementar uma marca fortíssima, que foi a coisa da Swastika, uma marca brutalmente bem feita e bem aplicada, brutalmente mesmo. O Hitler, em 1932, incumbiu o Ferdinand Porsche a criar um carro, chamado um carro para o povo, o carro do povo. Um carro com 5 lugares, econômico, resistente, fiável, e deu o deadline de 10 meses para fazer o carro. Os deadlines já eram bastante curtos na altura. Mas o Porsche já tinha essa idade na cabeça, e o Hitler acho que já sabia, e foi, Porsche, chega aqui, vamos desenvolver esse carro, você tem idealizado, daqui mais 10 meses, bora fazer isso. E fez o Volkswagen, que é realmente o carro do povo. Tradução literal, é o carro do povo. Com o fim da guerra, esse projeto estava fadado ao fracasso. Não há que bola de cristal poderia prever que um carro feio e com uma conotação nazista teria um futuro tão promissor. Tanto que chegou a ser o
primeiro modelo automóvel a ser replicado à escala global. Era produzido no Brasil, na Alemanha, no Brasil, na América, no México, em todo lado. O fato é que o Karocha transformou-se de um símbolo do nazismo a um ícone da contracultura americana. Virou o símbolo da liberdade, da paz, do amor. Era acessível, não é? E aqui a marca, com todo esse seu significado, no Festival de Woodstock, um festival que ainda era isento de marcas e publicidade. Essa imagem não podia ter aqui um Cadillac, nem um Pontiac, nem um Jaguar, não podia ter carro nenhum. O único carro que caberia nessa imagem, no Festival de Woodstock, era um Volkswagen. E como é que ele chegou até aqui? Como é que eles conseguiram alterar diametralmente essa imagem, não é? Temos aqui a campanha, uma campanha que começou, a campanha de 59, portanto, 10 anos antes do Woodstock. Com a intenção de mudar o futuro desse patinho feio, a DDB comunicou de uma forma inspiradora e genuína. Por um lado, sem estar preso ao passado, portanto, desassociando o Karocha do seu patrimônio de percepção negativa, e por outro lado, distanciando daquilo que os consumidores americanos estavam habituados. O próprio layout ia contra as regras vigentes, era preto e branco, um carrinho pequenino no canto, o texto mal partido, cheio de viúvas e muito rough. Quando as marcas americanas, em pleno baby boom, vendiam sonho, vendiam fantasia, com imagens a cores, cenários fantásticos, famílias saudáveis e sorridentes. E a DDB resolveu vender realidade pura e dura, até na paginação, que era assim super harsh. E esse layout perdurou ao longo dos anos. Foi aplicado diversas vezes, e até mesmo ao relançamento do Beetle, o novo Karocha, que só em 2019 deixaram de produzir, já não fazem mais o Karocha. Mas foram 80 anos de sucesso. Entre o seu nascimento até deixar de existir, até deixar de produzir, foram 80 anos de sucesso, com um princípio, digamos, pouco auspicioso na altura. Aqui mais um exemplo. Podemos também fazer más previsões e podemos antever mal. Há certas marcas notáveis que, a certa altura, não souberam perceber o futuro. Aqui vemos um ícone dos anos 90, o 3310 da Nokia. Quem é que não teve o 3310 da Nokia? Consta que, por não saber interpretar o futuro, a concorrência, acho que não sei se foi a Ericsson, a Motorola, outras marcas que estavam na berra na altura, atrasaram-se na implementação de uma tecnologia que a Nokia percebeu logo que ia resultar. Portanto, era o teclado alfanumérico. A concorrência demorou a perceber que as pessoas, ou não acreditavam, que as pessoas iam comunicar carregando nas teclas do telemóvel e mandar SMS. O que hoje é muito comum para nós, foi uma revolução gigante. Houve empresas que não acreditaram nisso. E aí a Nokia ganhou muito terreno, liderou o mercado durante vários anos, até que uma nova geração de smartphones, com os touchscreen, viesse a se tornar essa marca. E é curioso, porque a Nokia tinha um passado de evolução. A Nokia, para quem não sabe, começou na indústria madeireira. Era madeira. Da madeira passou para a borracha, da borracha para cablagens, para fios de alta tensão, e só depois passou para a tecnologia. Sempre com o mesmo nome, sempre foi Nokia. E de repente, pronto, ultrapassou isso tudo. Depois, quando chegou à altura dos touchscreens, não soube olhar para frente e ver que havia alguma coisa nova. Aqui uma citação do McLuhan, clássica. Diante de uma situação
totalmente nova, nós tendemos a buscar referências do passado, o que nós já conhecemos. Sempre foi assim, e que foi assim que nós evoluímos desde o tempo das cavernas. O perigo é quando olhamos só para o retrovisor e não temos a inteligência, ou o ímpeto, ou a coragem de encarar um novo futuro. E o futuro é sempre incerto. Essa que é a verdade. De fato, nós estamos muito habituados a que as evoluções tecnológicas determinem o nosso futuro. É a evolução natural das coisas. Estamos mais habituados a isso do que a sermos obrigados a mudanças bruscas por razões inesperadas. São adaptações forçadas. O que não quer dizer que não nos consigamos safar. Já demos muita prova disso e acho que estamos aqui para isso também. Mas, mais uma vez, estamos encarando um futuro estranho. Portanto, é o futuro evolutivo, o futuro adaptativo. Vou falar sobre o futuro evolutivo e fazer aqui uma analogia entre a Bíblia e malas de viagem. E depois vou falar do futuro adaptativo, que é o que vivemos agora. Começando por falar de frango frito e vou terminar com um burrito. Desculpem o menu nessa hora de jantar, mas vai ser mais ou menos assim. Futuro evolutivo, que é o futuro que chega a tempo e horas. Aqui está a imagem do Gutenberg, que eu mencionei há pouco, e a sua invenção dos tipos móveis. Uma das mais importantes da história. O Gutenberg, que era ourives, ele combinou e adaptou tecnologias que já existiam. Ele misturou o processo de produção das xilogravuras chinesas e japonesas com a prensa de vinho da época dos romanos. E ele teve essa ideia consta numa feira que foi, ele viu lá a prensa e ligou uma coisa a outra. A partir desse momento, da criação da prensa, passamos a poder reproduzir documentos de uma forma substancialmente mais ágil. O primeiro livro impresso nesse novo sistema foi a Bíblia, que antes era transcrita de forma manual e muito lentamente pelos frades dos mosteiros. Agora imaginem que é escrever uma Bíblia à mão e com bonecos, não é? Quer dizer, se reclamamos hoje em dia que temos que fazer muito trabalho, precisamos ter uma arte final de uma página ou de um relatório de contas que seja, imagina que olha, faça aí a Bíblia e põe uns bonecos giros à volta, vai ficar bonito. Com a invenção da prensa, a reprodução ganhou um outro ritmo. Ela pode ter tirado alguns frades para o desemprego, mas deu um impulso considerável à Igreja Católica. Não tenha dúvidas que a invenção da imprensa, do documento impresso, proporcionou à Igreja Católica uma difusão muito maior e muito mais rápida. Outra referência de evolução por agregação de soluções, que eu disse que ia comentar, e essa tem menos tempo, tem mais ou menos 60 anos como eu, é da mala com rodinhas. A roda já foi inventada há milhões de anos. As malas, por outro lado, foram inventadas há centenas de anos. Mas só há 60 anos, alguém teve a brilhante ideia de juntar rodas à mala. Às vezes nós demoramos um pouquinho até juntar as coisas, mas esse futuro evolutivo funciona um bocado assim. Vamos juntando, e vamos acumulando conhecimento e arranjando soluções. Depois temos o futuro adaptativo, que é o futuro que chega sem avisar. E nesse caso, a busca de alternativas não é só mais exigente, mas é imperiosa. Aqui tem uma figura de um médico durante a peste negra, em que ele tem essa máscara com o bico, e essas máscaras que foram dadas para os médicos poderem agir. Na ponta do bico, eles punham ervas de cheiro.
para suportar o cheiro fétido do ambiente que via naquela altura, não é? Portanto, e pronto, tem ali também o que parece ser um self-stick, mas não é um self-stick, acho que curiosamente que ele tem uma ampulheta com asas de morcego. Não sei se aquilo foi premonitório, falar em morcegos aqui agora, mas na altura, mas era assim. Portanto, houve aqui uma adaptação para os médicos poderem atuar, que foi a criação da máscara e com o seu cheiro, aquelas coisas todas. Apesar de ter havido alguns alertas para a possibilidade de uma nova pandemia recentemente, nós não olhamos bem para trás e não estávamos devidamente preparados para o desafio de mudança e continuidade do sistema da nossa vida, que foi e tem sido gigante a todos os níveis. Hoje, para além das máscaras e outros aparatos, e todo um hall de padrões de convívio social foram repentinamente alterados. Né? E a isso as marcas de comunicação não puderam ficar alheias. Né? Temos assistido a inúmeras novas soluções, das mais simples às mais sofisticadas, para fazer face a essa nova realidade que estamos vivendo. Portanto, o que aqui foi estamos vendo um momento de disrupção no conteúdo e na forma. Quando muda o contexto e o padrão em que as pessoas vivem, o discurso deve mudar de tom. Tem que ganhar outro propósito. As marcas têm que se perguntar como é que eu posso agregar valor diante dessa nova realidade. Depois a forma também. Como é que eu vou agora, nesse novo panorama, como é que eu vou comunicar? Aqui um exemplo de uma mudança forçosa. O KFC, o Kentucky Fried Chicken, que recentemente, há pouco tempo, ele era o Kentucky Fried Chicken, foi rebatizado de KFC. E eles tinham o slogan, e tem o slogan, It's Finger Licking Good, que foi criado nos anos 50 e tem um grau de reconhecimento gigante nos Estados Unidos. O fato é que eles decidiram, ou foram forçados a abandonar, ainda que temporariamente, esse slogan e fizeram uma campanha global, reajustando o seu baseline. E a razão da mudança foi simples. Aperceberam-se que, ou disseram-lhes que encorajar lamber o dedo era impróprio no meio de uma pandemia. E fizeram essa mudança não só com transparência, mas com algum humor. Assumiram-se como os vencedores do prêmio do slogan mais inapropriado de 2020. Eu diria que não só tem o prêmio do slogan mais inapropriado, como devia ter ganho o prêmio da marca mais sem complexo. Né? Para fazer uma coisa assim, tem que ser mesmo descomplexada. E aqui foi esse é o mudaram com alguma esperança de voltar a tirar a pixelização do que tiraram, e foi assim esse nosso primeiro prato. Vou botar mais um, dois toques. Pronto. Isso foi mudança de conteúdo, ok? Mudamos o que dizer. E mudamos a forma também. De repente, qualquer contexto começou a parecer despropositado para comunicar. Não podia ser reuniões familiares, não dava para ser desporto, não dava para ser ruas, bares, restaurantes cheios, férias, viagens. Quem é que pode comunicar? Quem é que consegue comunicar agora? Essa semana, o Shutterstock, que quem não conhece, é um dos mais antigos e maiores bancos de imagem,
comprou uma empresa de modelação 3D. Isso é um sinal claro da valorização da ausência humana. Entendeu? É um sinal dos tempos. Nós já consumimos imagens virtuais, muitas vezes sem saber, em carros, paisagens, casas, às vezes até pessoas, né, modelos. Mas essa tendência vai aumentar exponencialmente nos próximos tempos, fruto de todas essas restrições que estamos vindo a sofrer. Então vamos produzir mais sem câmeras, sem estúdios, sem fotógrafos e até sem produto. Vamos ver aqui algo. Mudança na forma. Esse filme que eu vou mostrar agora tem alguns anos e é de uma marca que já nem existe. E mostra o mundo como era e que esperemos que volte a ser. E se, curiosamente, a mensagem poderia até ser atual, estamos todos juntos, a forma de fazer seria impensável nos dias que correm. One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you. One, two, three, four. Can I have a little more? O que nos liga é ótimos. Saudades? Algumas, não é? O que seria fazer isso hoje? Impossível. Até pelo budget. Bom, isso é o que era. Isso é o olhar para trás. Não é? E o exemplo que eu tenho a seguir tem o mesmo cenário onde esse filme começou, mas num contexto completamente diferente. Pronto, de um momento para o outro, toda a lógica de comunicação foi repensada, do conteúdo à produção. Portanto, confinamento, distanciamento social, e as mensagens tiveram que ser pertinentes têm sempre que ser pertinentes ao momento e a essa nova realidade. O que é curioso, que eu imagino fazer o storyboard desse filme, não é? Plano 1, rua vazia. Plano 2, passa o caminhão. Plano 3, rua vazia, backshots. Parece fácil agora que está feito, mas não tem todo o mérito, é brilhante a solução. Não tem nada, é só uma curiosidade. Gostava de ter feito esse storyboard também. E falar de dinheiro. Nesse novo contexto, é fundamental evitar ser visto como aproveitadores de uma hora de crise, mesmo se tratando de um banco. Essa aqui é outra situação de recurso, sem atores, sem figurantes, quando as mensagens ainda eram um pouco similares, foi no início da pandemia, no início do enclausuramento, em que só se fala muito de esperança, de força, e aqui falou-se uma coisa mais prática, né? Falou-se de dinheiro. Dizem que a matéria-prima de um banco é o dinheiro. Para o Banco Inter, é a confiança. Aparentemente o dinheiro é apenas dinheiro e nada mais que isso. Mas em momentos como este, os bancos devem ver o dinheiro como as pessoas o veem. Porque quando nos aproximamos, começamos a ver outras coisas. Depois da tempestade veio a bonança. Já passámos por piores. Mas o dinheiro é cobarde e contagia os nossos medos. O dinheiro não é dinheiro. O dinheiro é o nosso esforço. Tão difícil que é ganhá-lo e tão fácil que é perdê-lo.
São esses momentos das coisas cotidianas, o jantar com os amigos e um beijo em cada manhã. Dinheiro estão em coisas simples que hoje parecem complicadas. Os aniversários das crianças com sorrisos de alegria, passaférias na praia e as festas nas ruas, a celebrar por esses dias em que ficamos em casa. No Banco Inter queremos dizer-lhe que isto passará e que estamos com as famílias e com as empresas portuguesas. Por isso, disponibilizamos financiamento através das novas linhas de apoio à economia para as empresas continuarem a trabalhar. E para dar mais tempo aos que precisam, possibilitamos o adiamento das prestações dos créditos das famílias e das empresas. Flexibilizamos a manutenção da conta mais ordenado, mesmo se ocorrer alguma interrupção do seu rendimento. E assumimos o compromisso de manter a remuneração e a isenção de comissões. Porque se é importante para si, também é importante para o Banco Inter. Banco Inter, o banco que vê o dinheiro como as pessoas. Vê o dinheiro como as pessoas, não é? No fundo, it's all about people, como dizem alguns. Fala-se de dinheiro, mas fala-se também de pessoas. Agora um back to basics, e vamos ver aqui algumas outras referências. Voltar ao básico, e o básico não sou eu aqui a falar de garotas. O básico aqui é o suporte da comunicação e não o suporte dos seios. Aqui há uns 10 anos, por acaso, é a altura daquela comunicação da Ótimos também, tinha 10 anos aquilo. A Wonder Bra fez um alarido gigante, utilizando um efeito 3D num outdoor em Londres para lançar o novo modelo. Que tecnicamente é uma coisa muito básica, né? Os óculos 3D foram distribuídos nessa manhã por um jornal de grande tiragem, que foi o The Sun, e durante todo o dia dezenas de pessoas estavam ali à frente do outdoor com os óculos só para ver a imagem da modelo com os seus sutiãs da Wonder Bra. Portanto, isso é um eficaz uso de low-tech. E como é que vamos buscar referências antigas e readaptá-las para uma coisa nova. Mas não estamos aqui para falar de maminhas, só para dizer isso. Às vezes vamos buscar referências básicas que geram resultados fabulosos. O exemplo a seguir a isto, já vimos dezenas de vezes e tem sido referido como um dos melhores filmes de 2020. E parte de uma ideia igualmente simples, infantil e tão simples. Quem conhece esses livros infantis que juntam os animais e criam um bicho estranho? Portanto, basicamente é isso, é colar duas imagens para transmitir a ideia. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Esse foi um super filme.
é incontornável quando falamos de comunicação de marcas, falarmos da Nike e da Apple. Né? É difícil fugir essas duas marcas tão fortes. Mais recentemente, já longe dos conteúdos iniciais mais solidários e tal, uma marca global ajustou-se a esse distanciamento social forçado e falta de pessoas e tudo, mas não teve falta de ambição quando anunciou o seu rebranding com uma mistura de tecnologia de ponta e, novamente, um recurso muito antigo, uma invenção chinesa acho que foi 200 anos antes de Cristo, os sempre espetaculares e infalíveis fogos de artifício. Vamos lá ver isso. Esse filme é entretenimento puro. Provavelmente Friends, que vamos ver agora. As pessoas estão fartas de muito conteúdo mais pesado, estamos precisando de entretenimento, estamos precisando de luz e cor e música e tudo. Antes de soltar os foguetes para o fim, tenho mais um exemplo antes da conclusão. Nós já mudamos, já conseguimos desbloquear o cérebro e os recursos e aprendemos a criar e a produzir de forma mais segura. Mas no próximo filme, se vocês repararem, apesar de uma maior à vontade, continua a não haver grandes interações sociais. A mensagem é muito clara, muito direta e de esperança, sem mencionar a nossa situação atual. What if this could change the world? A burrito. Yeah. You are so weird. It could. It could change how we plant things, water things, grow things, pick things, move things, and transportation things. What? That's not a thing. It could make our farmers happier, more organic, more real, more soil helping, less carbon emitting, and world changing. Hey, are you still talking? Pronto, aqui até um burrito pode mudar o mundo. Pronto, em modo de conclusão, nesse já longo período de existência humana, nós já sofremos e sobrevivemos a muitas catástrofes naturais, algumas provocadas por nós próprios, por descuido, por ganância ou por ignorância. Tipo, quem é que se lembra de comer um arroz chau-chau com morcego, não é? Tipo, nuts. E apesar do Boris Johnson ter nos ensinado que devemos cantar o Happy Birthday enquanto lavamos as mãos, porque esse é o tempo certo de lavar as mãos, eu acredito que nós vamos aprender muito mais do que isso com essa pandemia. E isso para garantir que haja futuro para nós e para quem chega depois de nós. Temos que utilizar o potencial do nosso cérebro para visualizar e viabilizar o melhor futuro possível. E vale a pena lembrar aqui que o nosso cérebro alberga também todo o nosso lado emocional, que é fundamental e importantíssimo, nunca descurar dele. Mas acho que isso também já é uma ideia para um outro Talking Head. Quem partiu minha bola de cristal? Ninguém adivinha o futuro, mas podemos e devemos aplicar nosso conhecimento acumulado, e vamos acumular,
para nos anteciparmos às surpresas, tanto as boas como as menos boas, seja para o futuro evolutivo como para o futuro adaptativo. Não existem bolas de cristal. Ninguém adivinha o futuro, mas podemos continuar a caminhar em direção a ele, porque o futuro existe, né? E aqui os meus netos vão a caminho dele. E é isso. Em tempo.